Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Audiência Geral do Papa Francisco, 30 de março de 2022. Catequeses sobre a velhice. Quinta catequese. A fidelidade à visita de Deus para as próximas gerações. Prezados irmãos e irmãs, bom dia! No nosso itinerário de catequeses sobre o tema da velhice, hoje olhamos para o terno quadro pintado pelo evangelista São Lucas, que mostra a cena de duas figuras de idosos, Simeão e Ana. A sua razão de vida antes de se despedir deste mundo é aguardar a visita de Deus. Esperavam que os visitasse Deus, ou seja, Jesus. Simeão sabe, através de uma premonição do Espírito Santo, que não morrerá antes de ter visto o Messias. Ana vai ao templo todos os dias, dedicando-se ao seu serviço. Ambos reconhecem a presença do Senhor no menino Jesus, que enche de consolação a sua longa espera e tranquiliza a sua despedida de vida. Esta é uma cena de encontro com Jesus e de despedida. O que podemos aprender com estas duas figuras de anciãos cheios da vitalidade espiritual? Entretanto, aprendemos que a fidelidade da espera aguça os sentidos. De resto, como sabemos, o Espírito Santo faz exatamente isto, ilumina os sentidos. No antigo hino Veni Creator Spiritus, com que ainda hoje invocamos o Espírito Santo, dizemos: Accende lumen sensibus, acende uma luz para os sentidos, ilumina os nossos sentidos. O Espírito é capaz de o fazer, aguça os sentidos da alma, apesar dos limites e das feridas dos sentidos do corpo. A velhice debilita, de uma forma ou de outra, a sensibilidade do corpo. Um é mais cego, outro é mais surdo. No entanto, uma velhice que se exerceu na expectativa da visita de Deus não perderá a sua passagem. Aliás, estará ainda mais pronta para a acolher. Terá mais sensibilidade para receber o Senhor quando Ele passar. Recordemos que a atitude do cristão consiste em estar atento às visitas do Senhor, porque o Senhor entra na nossa vida com inspirações, com o convite a sermos melhores. E Santo Agostinho dizia: tenho medo de Deus quando Ele passa. Por que tens medo? Tenho medo de não o ver e deixá-lo passar. É o Espírito Santo que prepara os sentidos para compreender quando o Senhor nos visita, como fez com Simeão e Ana. Hoje, mais do que nunca, precisamos disto. Temos necessidade de uma velhice dotada de sentidos espirituais vivos e capaz de reconhecer os sinais de Deus, ou seja, o sinal de Deus que é Jesus. Um sinal que sempre nos põe em crise. Jesus põe-nos em crise porque é sinal de contradição, Lucas 2:34, mas que nos enche de alegria, porque a crise não nos traz necessariamente tristeza, não. Estar em crise, prestando serviço ao Senhor, muitas vezes dá-nos paz e alegria. A anestesia dos sentidos espirituais, e isto é terrível, a anestesia dos sentidos espirituais na excitação e atordoamento dos sentidos do corpo é uma síndrome generalizada numa sociedade que cultiva a ilusão da juventude eterna. E a sua característica mais perigosa consiste em ser quase inconsciente. Não se tem a consciência de estar anestesiado. E isto acontece. Sempre ocorreu e continua a acontecer nos nossos tempos. Os sentidos anestesiados sem compreender o que acontece. Os sentidos interiores, os sentidos do espírito para compreender a presença de Deus ou a presença do mal. Anestesiados. Não distinguem. Quando perdemos a sensibilidade do tato ou do paladar, damos-nos imediatamente conta. A da alma, a sensibilidade da alma, ao contrário, podemos ignorá-la por muito tempo. Viver sem nos darmos conta de que perdemos a sensibilidade da alma. Ela não se refere simplesmente ao pensamento de Deus ou da religião.
A insensibilidade dos sentidos espirituais diz respeito à compaixão e à piedade, à vergonha e ao remorso, à fidelidade e à dedicação, à ternura e à honra, à responsabilidade própria e à dor pelo próximo. É curioso, a insensibilidade não te faz compreender a compaixão, não te faz entender a piedade, não te faz sentir vergonha ou remorso por teres feito algo mau. É assim. Os sentidos espirituais anestesiados confundem tudo. E espiritualmente já não sentimos tais coisas. E a velhice torna-se, por assim dizer, a primeira queda, a primeira vítima desta perda de sensibilidade. Numa sociedade que exerce a sensibilidade, sobretudo por prazer, só pode haver a perda de atenção pelos mais frágeis e prevalecer a competição dos vencedores. É assim que se perde a sensibilidade. Certamente, a retórica da inclusão é a fórmula ritual de cada discurso politicamente correto, mas ainda não confere uma verdadeira correção às práticas da normal convivência. Uma cultura de tortura social tem dificuldade de crescer. Não, o espírito da fraternidade humana, que julguei necessário relançar com força, é como uma peça de vestiário descartada. Para admirar, sim, mas num museu. Perde-se a sensibilidade humana, perdem-se estes movimentos do espírito que nos tornam humanos. É verdade, na vida real podemos observar, com comovente gratidão, muitos jovens, capazes de honrar até ao fundo esta fraternidade. Mas o problema é exatamente este. Existe um descarte culpado entre o testemunho desta linfa vital da ternura social e o conformismo que obriga a juventude a contar a sua história de modo completamente diferente. O que podemos fazer para preencher esta lacuna? Da narração de Simeão e Ana, mas também de outras histórias bíblicas da velhice sensível ao espírito, vem uma indicação oculta que merece ser trazida à tona. Em que consiste concretamente a revelação que estimula a sensibilidade de Simeão e Ana? Consiste em reconhecer numa criança que eles não geraram e que veem pela primeira vez o sinal certo da visita de Deus. Eles aceitam que não são protagonistas, mas apenas testemunhas. E quando o indivíduo aceita não ser protagonista, mas se compromete como testemunha, tudo bem. Aquele homem, aquela mulher amadurece bem. Mas se tiver sempre vontade de ser protagonista, nunca amadurecerá neste caminho rumo à plenitude da velhice. A visita de Deus não se encarna na sua vida, daquele que quer ser protagonista e nunca testemunha, não os põe em cena como salvadores. Deus não se encarna na sua geração, mas na geração vindoura. Perdem o seu espírito, perdem a vontade de viver com maturidade e, como se costuma dizer, vivem superficialmente. É a grande geração dos superficiais, que não se dão ao luxo de sentir as coisas com a sensibilidade do espírito. Mas por que não se dão ao luxo? Em parte, por preguiça. E em parte porque já não podem. Perderam-na. É mau quando uma civilização perde a sua sensibilidade de espírito. Por outro lado, é bom quando encontramos anciãos como Simeão e Ana que mantêm esta sensibilidade do espírito e são capazes de compreender situações diferentes. Pois estes dois compreenderam esta situação que os precedeu, que era a manifestação do Messias. Nenhum ressentimento ou recriminação por isto, quando se encontram nesta condição estática. Ao contrário, grande emoção e grande consolação quando os sentidos espirituais ainda estão vivos. A emoção e a consolação de poder ver e anunciar que a história da sua geração não se perde nem se desperdiça, precisamente graças a um acontecimento que se encarna e se manifesta na geração seguinte. E é isto que uma pessoa idosa sente quando os seus netos vão falar com ela.
Sentem-se reavivados. A minha vida ainda é aqui. É tão importante ir ter com os idosos, é tão importante ouvi-los. É tão importante falar com eles, porque existe esta troca de civilização, esta troca de maturidade entre jovens e idosos. E assim a nossa civilização prossegue de forma madura. Só a velhice espiritual pode dar este testemunho humilde e deslumbrante, tornando-o influente e exemplar para todos. A velhice que cultivou a sensibilidade da alma extingue toda a inveja entre as gerações, todo o ressentimento, toda a recriminação pelo advento de Deus na geração seguinte, que chega com a despedida da própria. E isto é o que acontece a um idoso aberto, a um jovem aberto. Despede-se da vida, mas entrega, entre aspas, a sua vida à nova geração. E esta é aquela despedida de Simeão e Ana. Agora posso ir em paz. A sensibilidade espiritual da velhice é capaz de interromper a competição e o conflito entre as gerações de modo credível e definitivo. Ultrapassa esta sensibilidade. Os idosos com esta sensibilidade ultrapassam o conflito, vão além, caminham para a unidade, não para o conflito. Isto é certamente impossível aos homens, mas é possível a Deus. E hoje precisamos tanto dela. A sensibilidade do espírito, a maturidade do espírito. Precisamos de anciãos sábios, maduros em espírito, que nos deem esperança para a vida. Papa Francisco.